Olá, amigos. Cabalá tem sido um assunto bem comentado e, como todo assunto muito comentado, surgem vários especialistas. Então, desde muçulmano xiita, falando sobre a inspiração do Zohar, ou Zohar como um livro quase que divino, magos cabalistas que não entendem nada de história, filosofia, de literatura hebraica, o básico de hebraico, né, também aí se dizendo cabalistas, especialistas em Cabalá, judeus que tentam passar a Cabalá como uma continuidade nessa Cabalá que existe hoje, como uma continuidade do misticismo hebraico antigo, como se tudo fosse uma coisa só, né, como se as diversas fases do misticismo judaico fossem uma só coisa, né? E essa coisa seria a Cabalá de hoje, ou pelo menos a Cabalá de 500 anos, mais ou menos, para cá, né? Para esclarecer isso aí, preciso voltar um pouco na história. Os estudos sobre esse assunto só ganharam uma nova luz na década de 1940, né? Então, são poucas décadas aí de estudos esclarecidos sobre isso, por quê? Foi nessa década que os escritos de Qumran, os chamados Adoquitas ou Essênios, foram descobertos. Os essênios ou os Adoquitas eram sacerdotes e depois pessoas que se alinharam a esses sacerdotes do templo, né? Ali por volta do ano 200, talvez um pouquinho mais, um pouquinho para trás, né? Que insatisfeitos com a helenização da maioria dos sacerdotes e também pela corrupção, né, dos sacerdotes, deixaram o templo e deixaram até a vida comunitária na terra de Israel e começaram a produzir uma literatura que envolve desde comentários a livros da Bíblia, da Torá, regras próprias de comunidade e uma literatura mística. Isso começou então, né, há 2.200 anos por aí, e, e realmente existe uma literatura mística nisso. Tem até escritos sobre astrologia, né? Um escrito que está bem fragmentado, não, não temos todos os pedaços desse escrito, mas ele fala, por exemplo, da constituição física das pessoas e a relação da constituição física com os signos do zodíaco, né? Também há algumas menções a constelações como a Ursa Maior, a, a Cão Maior, assim por diante, de uma forma mística, assim, ligando a anjos, a ação dos anjos no mundo, e da batalha que eles enfrentavam. Essa literatura mística, ela é bem apocalíptica, porque os adoquitas ou essênios acreditavam que estavam vivendo no fim dos tempos, que logo seria desencadeada uma batalha dos filhos da luz, que seriam eles, e os filhos da escuridão, ou filhos do Belial, que seriam os gregos, os romanos e os judeus helenizados, e as seitas judaicas inimigas dos essênios ou os adoquitas, como por exemplo os sicários. Então é uma literatura mística sim, mas que deve ser contextualizada e que desaparece com a queda do templo. O templo cai, essa literatura desaparece porque os adoquitas desaparecem, eles são exterminados ali, talvez finalmente no massacre de Massada, e depois ressurge uma literatura mística judaica, né? A literatura que é chamada de Rechalot e Merkavá, que é a literatura dos palacetes e das carruagens, que surge num contexto em que os judeus não tinham mais templo e começaram a formular uma literatura baseada em figuras judaicas antigas, em que o
praticante desse misticismo seria capaz de ascender aos palacetes divinos e obter tanto conhecimento sobrenatural como presenciar ali as realidades superiores, né? Então, essa literatura vai surgir porque os hebreus não tinham mais templo, né? Os judeus estavam ali já na diáspora, sem templo, então aquela literatura surge para preencher este vazio. E ela não é muito extensa, né? Não é uma literatura muito grande, somando aí todos os escritos, você tem, umas 600 páginas por aí no livro de hoje, uma literatura bem pequena, você somando todos os escritos disso. E ela só lida com cânticos, né, hinos de louvor a Deus, e descrições das realidades angelicais, tanto dos anjos chamados de bons decretos, digamos, aqueles anjos de cura, os anjos que acendem o homem ao paraíso, como dos anjos de decretos amargos, né, o anjo da morte e assim por diante. É uma literatura que fica só nisso, né? Não é uma literatura filosófica, investigativa, nada desse tipo. Então essa literatura hebraica antiga, que a Kabbalah, inclusive, só começa a fazer alguma referência a esse tipo de coisa nos tempos já modernos. Agora então surge a pergunta, o que é a Kabbalah? Se você pegar, por exemplo, os escritos antigos, tanto de Rehalot e Merkavah, como dos Adoquitas, você não achará a palavra Kabbalah como uma definição daquilo que é místico ou, digamos, mais elevado, né? A palavra Kabbalah, ela surge nos tribunais rabínicos da Babilônia, com o sentido de aquilo que foi entregue, aquilo que foi recebido, né? Então, daria até para colocar como a tradição, digamos assim, né? Aquilo que foi recebido, então passado de mão a mão. Só que naquela época essa palavra não tinha um sentido místico, né? De nada místico ou de nada revelado sobre assuntos sobrenaturais ou ocultos. Naquela época, Kabbalah era um termo jurídico utilizado para decisões de vida judaica ou decisões legais que os rabinos tomavam com base em escritos dos profetas, os Neviim da Bíblia, ou da tradição oral, mas definições que não estavam claras, mas só aludidas, né? Então, eles diziam, olha, isso aqui que foi definido dessa forma é por Kabbalah. É por Kabbalah porque não está claro ali no texto, mas era algo que eles teriam recebido de boca a boca, oralmente, estavam passando ali naquelas definições, né? Na Europa, esse termo só vai aparecer já na Idade Média, por volta do século XI ou XII, quando os rabinos expulsos da Babilônia, finalmente expulsos da Babilônia pelos muçulmanos, começam a chegar na Provença e também ali na Espanha e Portugal, chegavam com muita autoridade, inclusive, né, porque desde a época do exílio, no primeiro templo, a Babilônia era fonte de autoridade em questões jurídicas e de lei judaica. Mesmo depois do fim do exílio, com o segundo templo, as fontes babilônicas continuaram como as mais importantes aí em definição, né, da lei judaica. Então eles chegaram com muita autoridade na França e Espanha, foram recebidos com todas as honrarias pelas comunidades judaicas e passaram também a legislar ali. Nessa época surgem os primeiros escritos, então, da chamada Kabbalah de hoje, né? E eles deram esse nome para dizer o seguinte, olha, esse misticismo que agora apresentamos estava escondido ali na Babilônia,
né? Estava escondido naqueles tribunais rabínicos, academias rabínicas, e agora será revelado aqui. O problema é que isso é contestado tanto por autoridades judaicas como por fontes acadêmicas, né? Por quê? Há coleções com as definições de todas essas escolas e tribunais rabínicos da Babilônia. Tem uma literatura sobre isso, algumas publicadas inclusive em Constantinopla e depois republicadas até na própria Europa, com as cartas, né, as Teshuvot, as responsas, que é um tipo de literatura que responde a questões de leis judaicas e de vida prática, e você não tem ali naqueles escritos nada desse misticismo. Isso é fácil de entender na própria história. Quando você estuda acadêmicos que foram muito versados em hebraico, aramaico, hebraico rabínico e dialetos judaicos no geral, né, e também até no próprio árabe, que foi uma língua muito utilizada na literatura judaica, e todos eles afirmam que a Kabbalah, essa Kabbalah de hoje, que surge ali então por volta do século XI, XII, aparece como uma tentativa de alguns autores judaicos de formular um misticismo judaico semelhante ao que eles viam no misticismo europeu, né? Então, ali nessa época também na Europa chegavam os primeiros escritos alquímicos, uma literatura muito rica se desenvolvia, e como uma espécie de reação ou de influência, essa Kabbalah começou a ser formulada. Um grande marco na formação dessa Kabbalah é o Sefer HaZohar, né? Que é o livro da iluminação, que é bem famoso e que, de uma forma lendária, é atribuído ao rabino Shimon Bar Yochai. O Rav Shimon teria vivido ali na época tanaíta, né? Então 2000 e poucos anos, talvez um pouquinho menos, e teria escrito o Zohar e escondido, e esse livro teria sido revelado então a um rabino chamado Moshe de Leon, na cidade de Ávila, na Espanha, já aqui na Idade Média. E é um livro muito grande, né? O que é esse livro? Ele é uma espécie de comentário da Torá de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, e é um comentário que adiciona várias lendas, né? Então, ali você tem lendas sobre Adão, Eva, Noé, todas as figuras mencionadas ali na Bíblia. Algumas lendas se parecem com lendas judaicas antigas, algumas são totalmente novas. Agora, qual o problema do Zohar e o que a academia, pesquisa histórica tem a dizer sobre isso? Aí temos, por exemplo, 2 grandes pesquisadores, o Gershon Scholem e o Moshe Idel, que investigaram essa parte do misticismo judaico, dessa Kabbalah mais recente, e descobriram que já era dito, inclusive por alguns rabinos do passado, que o Zohar é uma falsificação, né? Ele não foi escrito por Shimon Bar Yochai, muito menos na época de Shimon Bar Yochai. Não é nenhuma obra pseudepigráfica da época, que alguém, na época do Rav Shimon, ou alguém um pouquinho depois, escreveu esse livro e deu autoria ao Rav Shimon. Não. Na verdade, esse livro foi escrito em Ávila, na Espanha, sob a influência aí do próprio misticismo católico espanhol, né? Isso é notório, por exemplo, quando você pega que o Zohar menciona a palavra Ishnoga, né, como sinagoga. Ishnoga não existia na época do Rav Shimon. Ishnoga, a palavra sinagoga do ladino, ela só foi surgir na Idade Média, no meio dos judeus espanhóis, né? Na época do Rav Shimon falava Beit Knesset, que é a casa de reunião, a casa de assembleia, daí vem a sinagoga. Além disso, vários acadêmicos, como o próprio Scholem,
identificaram que o Zohar ele não tem um aramaico é, muito bom, digamos assim, né? É um aramaico que foi escrito por alguém que dominava o léxico, né, o vocabulário aramaico, mas não era um aramaico típico do aramaico utilizado na época do Rav Shimon, né? Era um aramaico que foi pensado, digamos assim, por um falante de ladino. Então, ainda o Scholem tem uma tese que revolta um pouco mais aqueles puristas, né, quanto a isso, de que o Zohar, além da influência do misticismo católico de Ávila, também foi influenciado pelo café, porque na época do Zohar o café tinha acabado de chegar ali em Ávila e o Scholem acredita que algumas lendas, algumas interpretações muito ousadas do Zohar foram influenciadas por alucinações causadas pelo café. As pessoas na época não estavam acostumadas ao café, bebiam muito café para escrever durante as madrugadas e tal, e tinham ali alucinações e viagens, né? E passavam isso para o texto. Só que, a partir desse surgimento do misticismo chamado de Kabbalah, né, ali na França, na Espanha, Portugal, e o surgimento do próprio Zohar, surge ainda mais um ponto de virada nessa história, que é a escola de Safad, né, na terra de Israel, uma cidade que até hoje é muito visitada, uma peregrinação quase que religiosa que fazem até lá, porque tem um túmulo de vários cabalistas importantes e tudo mais, uma cidade na Galileia. E ali nessa escola surge o rabino Tzrak Luria, né, o famoso Arizal, o leão. Foi um homem que viveu pouco tempo, morreu jovem, mas produziu muito. Ele mesmo não escreveu as suas obras, as obras que temos do Arizal, que chegaram até hoje, foram cópias do que ele dizia nas aulas, e os escribas escreviam as aulas dele e depois divulgaram aí os seus escritos. Surge essa Kabbalah do Arizal, que é uma interpretação do Zohar. Ele cita muito o Zohar e dá ainda mais elementos do misticismo comum já ao Ocidente, né? Com uma interpretação um tanto judaica, mas entendam que nem essa Kabbalah, que chegou até os dias de hoje, como o próprio Zohar, né, são antigos ou puramente hebraicos, né? Então, por exemplo, você pode dizer também que a literatura de Rehalot e Merkavá é uma literatura que absorveu influências helenísticas ali da época, né, principalmente por meio dos judeus que chegavam ao Egito, né, tinham contato ali, principalmente com o gnosticismo comum ao Egito. E também você pode dizer que a Kabbalah, essa Kabbalah de hoje, é uma construção durante a história de elementos judaicos com diversos elementos europeus também, né? Muitos tentam dizer, não, a Kabbalah é babilônica, né? Tá, não é muito preciso dizer isso. A Kabbalah é muito mais europeia do que babilônica, essa Kabbalah que temos hoje, né? Você vai achar ali nessa Kabbalah cruzamento com informações do hermetismo, da alquimia que surge na Renascença, né? Não muito a alquimia mais antiga, mas a alquimia típica da Renascença, e assim por diante, né? Então todo purista que fala, né, que a Kabbalah ela é essencialmente judaica, que ela é muito mais antiga do que o século XII ou XI, ele
está só se aproveitando da existência de uma literatura hebraica antiga, mística, para colocar tudo no mesmo balaio e dizer que é a mesma coisa, né? Não, né, não é. Isso é atestado por acadêmicos que, inclusive, alguns eram judeus, como o próprio Scholem e o Moshe Idel, e o Rabino Kaplan, por exemplo, é um pesquisador sobre isso também. E vem outro ponto ali, que ela também não é nem unanimidade no meio judaico, né? Você tem, por exemplo, ah, pontos levantados contra a própria literatura hebraica mística anterior a essa Kabbalah. Há um livro chamado Sefer Yetzirah, por exemplo, que é datado talvez do século 6 ao 7, depois de Cristo. Ele foi comentado pelo Rabino Saadia Gaon, do século 10, né? O Saadia Gaon, ele faz várias críticas a esse livro, né? É um livro que é atribuído algumas vezes a Abraão e algumas vezes ao Rabino Akiva, também uma autoridade judaica e antiga da época do Segundo Templo, né? E claro que essa autoria é uma pseudoepigrafia, né? E o Saadia Gaon coloca críticas ali, né, nesse livro, logo nos primeiros versos do Sefer Yetzirah, ele faz algumas críticas a autoridades posteriores até ao Saadia Gaon, como Hatan Sofer. O Hatan Sofer disse que o Zohar, ele, das suas mais de 1000 páginas, quase 2000 páginas, tem apenas 10 páginas de verdade, né? E é muito curioso notar que o Hatan Sofer faz essa crítica em uma época muito controversa ali na comunidade judaica, que foi a época pós-sabateísta, depois que o Shabbatai Tzvi, ele se converte ao Islã, e vários de seus seguidores também se convertem ao Islã, só que ficam praticando ali um cripto-judaísmo, né? Então eles eram muçulmanos para a comunidade muçulmana, mas praticavam os ritos judaicos e a Kabbalah judaica escondidos. Só que alguns não viraram muçulmanos, retornaram à Europa, tanto para a Polônia, Amsterdã e até Portugal, guardando a Kabbalah sabateísta, a visão de que o Shabbatai Tzvi era Messias e que a conversão ao Islã foi correta, né? E esse homem, o Hatan Sofer, se levantou contra isso e ele acusou, inclusive, o Zohar de ser um livro que gerava falsos messias, né? Por conta aí do seu misticismo. E então vejam que essa autoridade não é incontestável, né? Você tem, por exemplo, um rabino do Iêmen, da nossa época até, o rabino Kafi, que fez várias críticas a Kabbalah e ao próprio Zohar, algumas em um tom bem debochado, zombador, né? Então há uma, há uma grande mistura aí que esses especialistas fazem, eles não estudaram a história, nem a própria história judaica, assim, de uma forma mais interna, como a própria história documental, né? E aí partem para todos os tipos de absurdos. Então, a partir do momento que a pessoa enxerga a Kabbalah como um suposto esoterismo antigo, uma suposta, digamos, tradição mística muito antiga, de 2000 e tantos anos, 2500, 2600 anos, e assim por diante, ela consegue encaixar tudo em Kabbalah, né? Então ela comenta desde o Pai Nosso, segundo a Kabbalah, faz a Kabbalah disso, a Kabbalah daquilo, e é um mercado que acabou muito lucrativo, né? Você fala em Kabbalah de qualquer coisa, as pessoas já querem comprar, as pessoas já imaginam que é uma coisa muito antiga, muito ancestral ali, que foi ocultada, que foi
é guardada e agora tem sido revelada por esses professores ou por esses especialistas, né? Mas, infelizmente, a história, a documentação, a filologia, né, dão um balde de água fria nisso aí, e a própria realidade, né, do meio judaico também dão um balde de água fria nisso tudo, de que essas ideias que estão passando, né, dessa Kabbalah são mentiras, são distorções, né? Um, um estudo sério sobre esses textos, por exemplo, ele vai levar em conta ali a época do texto, analisar o caminho que o autor do texto percorreu, né? Isso é muito importante também, quando você estuda, por exemplo, a Kabbalah dos rabinos italianos da Itália, né? Moshe Chaim Luzzatto, Yosef Karo, você vai perceber uma influência muito grande dos elementos do misticismo renascentista italiano ali, né? Na, na Kabbalah ibérica você nota uma influência maior da mística cristã tipicamente ibérica, né? Já depois na Kabbalah polonesa, eh, russa, alemã, você já vai encontrar ali elementos tipicamente germânicos, né? É muito importante, então, saber analisar o que você está lendo, né? Esse tipo de análise, inclusive, deve ser feita em qualquer texto místico ou texto religioso, né? Você pega, por exemplo, um texto védico, né? Você não vai acreditar que aquele texto é de épocas imemoriais e tudo mais, porque analisando ali o contexto linguístico, as próprias citações de locais e tudo mais, você consegue identificar que aquele texto não é tão antigo quanto diz e que a fonte é bem ligada a elementos históricos da época, né? O mesmo deve ser feito com Kabbalah, né? Então, quando normalmente alguém aparece, faz uma crítica, olha, a Kabbalah não é tão antiga assim, ela teve influência disso, daquilo, ela foi formulada no próprio Ocidente, né? E é uma colcha de retalhos de diversas influências. Confie nesse tipo de informação porque ela é averiguada pela história. Ela tem base histórica. O que não tem base são essas versões, né? De que a Kabbalah, então, ela vem dessas épocas mais remotas e que é um mesmo misticismo. É, Aí já você tem até os mais delirantes que tomam lendas como do livro de Raziel, do livro de Razin, que dizem que essas revelações foram dadas a Adão, depois elas chegaram até Noé, e depois a Moisés, aos juízes e assim por diante, né, e ficaram guardadas aí em locais misteriosos de algum iluminado, foi até lá e achou, né? São histórias, né? São lendas, mas que a pessoa que usa isso como base histórica, né? Então, uma pessoa vem e coloca uma crítica dessa, fala, olha, isso aqui é de tal época. Aí vem um espertinho e diz, não, isso é mais antigo, porque vem desde Adão, porque tem na literatura judaica um misticismo muito antigo. Já levantem os braços, que são um assalto, né? É uma afronta a quem averigou ali a realidade, os documentos históricos e assim por diante. Um grande abraço, pessoal.